medida que representa o pico de atividade intelectual que você alcançou ou a atividade intelectual que você alcançou aos 15 ou 16 anos. Depende do teste que é utilizado, depende dos critérios que são utilizados. Em relação ao score no teste de QI, o score raramente apresenta grandes disparidades entre o QI verdadeiro e o score. Em mais de 95% dos casos, que é para os QIs entre 70 e 130, nesse intervalo, que compreende 95,5% da população, nesse intervalo o QI funciona muito bem. O teste de QI funciona, os testes em geral, os bons testes, os bem padronizados, funcionam muito bem. Eles medem muito aproximadamente a inteligência correta, o nível intelectual correto da pessoa. Porém, fora desse intervalo, especialmente nos níveis mais altos, para QIs acima de 130, 135, 140, à medida que vai se afastando desse limite de 130, os scores vão sendo cada vez menos representativos da verdadeira capacidade intelectual. Isso acontece por vários motivos. Um deles é que o teto de dificuldade dos testes é muito baixo para que se possa continuar medindo corretamente nos níveis mais altos de inteligência. Os testes continuam medindo tarefas simples, tarefas muito elementares. E nos níveis mais altos de inteligência seria necessário que os testes medissem outras habilidades, especialmente a capacidade de criação intelectual, a capacidade de raciocínio profundo e complexo, né? E os testes não medem isso. Como consequência, eles param de funcionar, eles vão funcionando cada vez pior depois dos 130 de QI. Não é que eles param, vai até o 130 funciona, a partir dele deixa de funcionar. Não é isso. Ele vai gradualmente produzindo scores cada vez mais incorretos acima de 130. Tanto incorretos para cima quanto incorretos para baixo, né? Não na mesma proporção. Os incorretos para baixo são cada vez menos frequentes por um motivo bayesiano, né? A probabilidade de você ter scores mais altos sempre é menor, se você está acima da média, a probabilidade dos scores acima são menores do que as probabilidades de que sejam para baixo. Então as distorções para baixo geralmente são mais prováveis quando o QI está acima de 100. Quando é abaixo de 100 é o contrário, né? As distorções sempre convergindo para a média são mais prováveis do que as distorções para distância, para aumentar a distância em relação à média. Por isso, aquilo que os testes de QI medem não é necessariamente o próprio QI. Eles tentam medir o QI, o construto que se tenta medir é o próprio QI, mas o que eles medem de fato não é exatamente e não é necessariamente o próprio QI. No intervalo de 70 a 130, os bons testes, os que têm maior número de questões e são mais bem padronizados e medem uma maior variedade de atributos intelectuais, geralmente produzem scores que são razoavelmente bem representativos do QI correto da pessoa, né? Acima desse intervalo, já não medem tão bem. Existem outros testes que são mais difíceis, que são apropriados para QI de 130, 140, 150, 160. Alguns chegam até 170 ou 180. Existem pouquíssimos testes que vão acima de 160, que medem corretamente acima de 160. E esses testes não são daqueles que você faz em clínica, em 1 hora, 2 horas. São testes que você faz durante vários dias, né? São testes muito mais difíceis, muito mais complexos, e que medem um tipo diferente de habilidade. Para que se possa compreender melhor esse conceito, basta comparar, por exemplo, Shakespeare e Goethe, né? Ou Dostoiévski, né? Quem foi o melhor escritor? Shakespeare ou Dostoiévski? Não faz muito sentido usar palavras cruzadas ou soletrar letras, né? Soletrar palavras, ou qualquer outro método muito elementar para comparar a habilidade de escritores no nível de Dostoiévski e Shakespeare, ou Goethe, né? Ou Voltaire, ou Russell, ou outros grandes escritores. Não é um critério apropriado porque o nível de habilidade que você pretende medir não tem relação, ou tem uma relação muito distante, uma correlação muito fraca, né? Entre aquilo que você pretende medir e aquilo que está sendo objetivamente medido. Então, se você quer medir a capacidade de um escritor de produzir obras profundas, ricas em complexidades, em sutilezas, né, você não deve utilizar uma habilidade de soletrar palavras. Eles podem ter você pode pegar uma criança de 2 anos, mas de 10 anos, de 11 anos, que pode soletrar mais rapidamente e com menos erros do que grandes escritores, porém, ela não vai necessariamente produzir obras literárias com um padrão tão alto quanto esses escritores. Então, nos níveis mais altos de inteligência, as habilidades apropriadas que devem ser consideradas, os construtos considerados para avaliar corretamente o nível intelectual, não são os mesmos que se considera nos níveis mais elementares. E os testes de QI não levam em consideração essa característica. Então, eles acabam falhando
nos níveis mais altos, justamente por isso. Eles funcionam até um certo ponto. Depois existem outros testes que procuram complementar esse intervalo, né, de 130 a 160, mais ou menos 170, mas praticamente não existem testes apropriados acima de um certo ponto, né? O Sigma Test, por exemplo, ele chega até mais ou menos uns 200, 210, mas é o teto do que se consegue alcançar atualmente em uma medida razoavelmente acurada. Outro ponto que é importante considerar é que geralmente na verdade é praticamente todos, né? Todos os psicometristas consideram que a distribuição dos scores de QI é normal. A distribuição não é normal. Normal, estou dizendo gaussiana, né? Distribuição gaussiana ou distribuição normal, também conhecida como normal. A distribuição real dos scores não é gaussiana, e eles tratam como se fosse. Então se considera que o nível de raridade de 6 desvios padrão acima da média é de 1 em 1 bilhão. Né? De 4 desvios padrão acima da média é 1 em 30 mil. Né? Isso se a distribuição fosse gaussiana, mas ela não é de fato. Então há várias distorções nos métodos que são utilizados atualmente. Isso inclusive é discutido também em alguns dos meus livros e alguns dos meus artigos. E outros pontos que não daria para comentar tudo aqui. Né? Mas basicamente esses são alguns dos elementos a serem considerados nessa análise. A altura é um bom exemplo. Né? A altura também não tem distribuição normal. Dentro do intervalo entre menos 2 e mais 2 desvios padrão, ou seja, para alturas entre 1,56 até 1,84, que é menos 2 a mais 2 desvios padrão, altura média mais ou menos 1,70 m, desvio padrão mais ou menos 7 centímetros. Então você tem 14 para baixo e 14 para cima, você tem aproximadamente 2 desvios padrão para baixo e para cima. Isso compreende aproximadamente 95% da população. Depende do país. Na Holanda, por exemplo, a altura das pessoas é um pouco maior. Na verdade, é bem maior. Né? Na Holanda, a altura das pessoas é bem maior. Outros países têm a altura da população menor. Né? Então, no Peru, por exemplo, tem países em que a população tem uma média menor, outros têm uma média maior. Eu estou citando também nesse exemplo a média masculina e feminina. Mas tem também diferença. A média da altura dos homens é mais ou menos uns 8 ou 9 centímetros maior do que a média das mulheres. Isso também varia de um país para outro. Em alguns países, a diferença entre homens e mulheres é um pouco maior ou um pouco menor. Então tem essas variações na altura. Mas o ponto importante é, a distribuição das alturas não é normal. Ela é muito semelhante, ela é muito aderente a uma distribuição normal no intervalo entre 1,56 e 1,84. Se você desenha uma curva para representar as alturas, as distribuições de altura das pessoas, faz um histograma com as alturas das pessoas, nesse intervalo de menos 2 a mais 2 desvios padrão, você tem muito aproximadamente a distribuição de 95% das pessoas e o formato da curva é muito semelhante ao da distribuição real das pessoas. Mas quando você vai se afastando de 2 desvios padrão para mais ou para menos, a porcentagem observada de pessoas é muito diferente, vai ficando cada vez mais diferente da expectativa baseada na hipótese de distribuição normal. A pessoa mais alta da história, por exemplo, Robert Wadlow, ele chegou a ter 2,72 m de altura. É muito mais do que 10 desvios padrão acima da média. Sendo que, numa população, a população atual de 8 bilhões e 50 milhões de pessoas, mais ou menos, uma população de 8 bilhões, você tem uma expectativa de que é 6,25, mais ou menos, 6,3 desvios padrão acima da média, seria a expectativa da pessoa mais alta do mundo. Né? Então você teria que fazer 6,3 vezes 7 e somar com 1,70, 1,70 m, para encontrar o equivalente a 6,3 desvios padrão acima da média. Daria muito menos, menos de 2,20 m, né? Quando na verdade a pessoa mais alta da história, não só da história, mas se você pega os últimos 2 séculos, né? O Robert Wadlow viveu em 1940, se não me engano. Então, ele chegou a mais de 10, acho que foram 14 desvios padrão acima da média. Consequentemente, isso se considera a altura média atual, porque naquela época a altura média era menor, inclusive, que a atual. O desvio padrão também era um pouco menor que o atual. Então, se considerasse para o desvio padrão daquela época e para a média daquela época, ele estava mais desvios padrão acima da média ainda do que se considerar os parâmetros atuais da distribuição. Né? Então, a probabilidade de ocorrência seria muito baixa. Seria 1 em 10 elevado a 20, não sei exatamente qual é o valor, mas seria muitíssimo menos provável. Né? A probabilidade seria praticamente 1 em 1000, 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão de que na história inteira da humanidade tivesse nascido alguém, considerando já a população histórica de 100 bilhões, né, dos últimos 40 mil anos, desde que surgiu o Homo sapiens, a probabilidade de que alguém tivesse alcançado, em toda essa população de 100 bilhões,
de que alguém alcançasse uma altura de 2,72 m seria de menos de 1 em 1 bilhão. Né? Então é muitíssimo improvável, entretanto foi observado de fato. Por quê? Em parte porque a distribuição, na verdade, não é normal. A distribuição correta, ela tem caudas densas. Ela tem o quinto parâmetro, sexto parâmetro, o sexto momento da distribuição, ela gera caudas mais densas. Né? Esse é o parâmetro de cauda. Tem a média, e o padrão, são os dois primeiros momentos. Depois você tem assimetria e curtose, que são o terceiro e quarto momentos. E depois você tem caudas densas e assimetria nessas caudas, que são o quinto e sexto momentos da distribuição. Então você tem caudas densas, né? Especialmente no lado direito da cauda, que é o lado maior. Como consequência disso, a porcentagem real de pessoas com QI que chega a 190, 200, 210, 220, 230 é muito maior do que a prevista pela hipótese de distribuição normal. Por isso que tem alguns dos erros, né, que acontecem, os psicometristas das sociedades de alto QI geralmente falham nesse ponto. Eles consideram uma distribuição normal que não é uma representação apropriada. Já tenho artigos que eu comento sobre isso, mas muitos deles continuam insistindo, né, em usar uma hipótese que é inadequada. Isso é um problema que eu imagino que será corrigido no futuro, mas por enquanto, né, com exceção do Sigma Test, que corrige isso desde 2003, todos os outros testes continuam falhando nesse ponto. Você vê sociedades que falam de 6 dígitos padrão acima da média e acreditam, né, eles querem acreditar que isso corresponde ao nível de raridade de 1 em 1 bilhão. Na verdade, representa mais ou menos 1 em 1 milhão, 1 em 10 milhões, mais ou menos. Não passa muito de 1 em 10 milhões, mas eles consideram como se fosse 1 em 1 bilhão, porque eles assumem uma hipótese de normalidade. E outras hipóteses incorretas também com relação ao nível de dificuldade das questões. As dificuldades não são representativas do nível de habilidade que se pretende medir. Você tem que adaptar a dificuldade, a complexidade, a sofisticação do tipo de pensamento utilizado na resolução dos problemas ao nível que você está tentando medir. Se você aplica, seria equivalente a você aplicar um teste de soletrar palavras, né, para medir nos níveis mais altos de produção literária. Não faz o menor sentido isso. Você tem que adequar o nível de dificuldade, de complexidade, ao que você pretende medir de fato. Muito bem, então falamos um pouco já sobre os fundamentos, né, a base da psicometria. Não é bem a base, mas é alguns elementos necessários para analisar esse caso específico. Nós vamos comparar xadrez com habilidade para o xadrez, com o nível intelectual de um modo geral, e com outras atividades, matemática, física, astronomia, ciência da computação, a habilidade para escrever redações de alto nível, né, etc. Então, resumidamente, essas são as diferenças entre QI, inteligência e score no teste de QI. QI e score no teste de QI não são a mesma coisa. E nem o QI e inteligência também não são a mesma coisa. No caso das comparações, as perguntas que foram enviadas diferem em pequenos detalhes. Algumas perguntas comparam rating no xadrez com QI, outras perguntas comparam rating no xadrez com inteligência, outras comparam habilidade para o xadrez com inteligência, outras comparam performance no xadrez com inteligência, entre outros detalhes. Essas pequenas sutilezas nas palavras escolhidas dão diferença na interpretação e na resposta adequada. Não vai dar para analisar todas elas aqui, porque são muitas nuances, isso levaria um tempo gigante para considerar todos os detalhes. Então eu vou simplificar, vou sintetizar os pontos principais. Eu vou responder a uma dessas perguntas, que não é necessariamente a mais esclarecedora, mas é a que toca em alguns pontos que talvez sejam mais, que geram mais confusão, né? Uma das pessoas, por exemplo, que comentou o meu vídeo anterior, o anterior, né, comentou sobre uma entrevista que foi feita num desses canais de podcast, em que foram entrevistados 2 jogadores de xadrez e perguntaram a eles, né, se havia correlação entre inteligência e performance no xadrez. Um deles deu uma resposta adequada, ele falou que não sabia, que é uma resposta correta, né? Se a pessoa não sabe, ela tem que dizer que não sabe. E o outro tentou, né, na medida do possível, foi tentando explicar mais ou menos, e deu uma resposta que foi muito destoante da realidade. Eu não vou dizer quem são essas pessoas, mas algumas pessoas já devem ter assistido e devem saber quem são. Foram adequados? Não, não foram adequados. São bons jogadores? Sim, os dois são muito bons jogadores, são pessoas inteligentes, né? Uns, talvez 130, 140 de QI,
são pessoas inteligentes, o rating deles 2.500, 2.550, né? São jogadores muito fortes, 2.600, então são jogadores muito habilidosos, mas nenhum deles conhece muito bem psicometria, então o que eles falam sobre o assunto que extrapola os limites do xadrez, eles começam a cometer erros que não são representativos do que realmente se tem de conhecimento no assunto, e muitos dos aspectos nem sequer são conhecidos na psicometria de um modo geral, mas deveriam ser, né? Nos meus livros, nos meus artigos, esses assuntos são analisados de maneira adequada, mas em outras fontes que tratam de psicometria ou de ciência cognitiva, as abordagens são muito incorretas também. Então, em parte, não é culpa deles de não saber, porque não tem outras fontes nas quais essa informação apareça